Sexto ano, nós estamos estudando os números decimais. Estamos realizando alguns exercícios relacionados aos conceitos de número decimais, leitura de número decimais e as operações com números decimais, adição, subtração e multiplicação. Hoje nós estaremos concluindo a correção dos exercícios relacionados ao nosso conteúdo. Nosso exercício está na página 196, é o exercício de número 2. O exercício, ele diz: represente os números a seguir: 43 décimos, 602 centésimos, 1022 centésimos de milésimos, 20.710 milésimos, 118.348 décimos de milésimos. Observe que nós temos aqui a escrita por extenso dos números decimais. Então, nós iremos escrever agora em forma matemática. Na letra A, nós temos 43 décimos. Se é décimo, só pode ter um valor após a vírgula. Então, ficamos com 4,3. Letra B, nós temos 602 centésimos. Se é centésimos, só pode ter dois números após a vírgula. 6,02. Letra C, 1022 centésimos de milésimos. Isso quer dizer que nós temos que ter 5 valores após a vírgula, ou seja, 5 casas decimais. Então, ficaremos com 0,1022. Letra D, 20.710 milésimos. Milésimos tem que ter 3 casas decimais, ou seja, 3 números após a vírgula. Então, escrevemos 20,710. Letra E, 118.348 décimos de milésimos. Bom, nós temos que ter 3 números após a vírgula. Então, ficamos com 118,348. Nosso próximo exercício, na página 196, é o exercício de número 3. O exercício 3 diz: a que número decimal corresponde às seguintes frações: 7 sobre 10, 22 sobre 8, 360 sobre 6, 99 sobre 100, 44 sobre 3, 12.624 sobre 1.000, 961 sobre 16, 142 sobre 7. Observe que nós temos aqui números escritos na forma fracionária e nós temos que transformar de fração para número decimal. Em uma fração, nós temos o numerador e nós temos o denominador. O numerador é o valor que aparece em cima, o 7 na letra A. E o denominador é o número que aparece embaixo, o 10 na letra A. Quando eu tenho que converter um número que está na forma fracionária para decimal, você deve dividir o numerador pelo denominador. Realizar uma simples divisão. Então, nós temos que dividir 7 por 10. 7 não divide por 10 porque é menor. Então, nós iremos acrescentar um zero e ficaremos com 70. 70 dividido por 10, agora tem como, porque esse número é maior. Como você acrescentou um zero que não existia, você vai acrescentar um zero e uma vírgula na resposta. Agora, você pode dividir. 70 dividido por 10 é 7, porque 7 vezes 10 é 70. 70 menos 70, 0. Logo, o número fracionário 10 sobre 7
corresponde ao número decimal 0,7. Na letra B, nós temos o numerador 2 e o denominador 8. Então, eu devo dividir 22 por 8. 22 dividido por 8 tem como, porque o 22 é maior. Eu vou pensar em um número que, ao multiplicar por 8, se aproxima do 22 sem ultrapassar. Esse número é o 2, porque 2 vezes 8 é 16. 22 menos 16 será 6. 6 não divide por 8 porque é menor. Então, eu vou acrescentar um zero a esse 6 e ele vai ficar valendo agora 60. 60 dá para dividir por 8. Mas na resposta, após o 2, você vai acrescentar uma vírgula. Ficaremos então com 60 dividido por 8 é 7, porque 7 vezes 8 é 56. 60 menos 56 sobra 4. 4 também não tem como dividir por 8 porque é menor. Então, nós vamos acrescentar um zero, ele será agora 40, e vamos acrescentar, e vamos realizar a divisão, aliás. 40 dividido por 8 é 5. 5 vezes 8 é 40. 40 menos 40, zero. Logo, o número fracionário, 2 sobre 8, é igual ao número decimal 2,75. Continuando, na nossa letra C, nós temos o número 36 como numerador e 6 como denominador. Então, nós vamos dividir, aliás, 360. 360 por 6. 3 não divide por 6 porque é menor. Então, nós vamos pegar o próximo número. Ficaremos com 36 dividido por 6. Será 6, porque 6 vezes 6 é 36. 36 menos 36 sobra zero. Porém, é 360. Ainda tem um zero, que nós iremos descê-lo, e ficaremos 0 dividido por 6 é zero, porque 0 vezes 6 é zero. 0 menos 0 é zero, logo a resposta é 60. Então, nós temos resposta 60. Na letra D, nós temos o numerador 99 dividido pelo denominador 100. 99 é menor do que 100, não tem como fazer a divisão. Então, nós acrescentamos um zero e ficamos com 990 dividido por 100. Como acrescentamos um zero, acrescentamos também na resposta um zero e uma vírgula. 990 dividido por 100 é 9, porque 9 vezes 100 é 900. 990 menos 900 sobra 90. 90 é menor do que 100. Então, acrescentamos um zero e ficamos com 900. 900 dividido por 100 é 9, porque 9 vezes 100 é 900. 900 menos 900 sobra zero. Logo, o número fracionário 99 sobre 100 corresponde ao número decimal 0,99. Letra E. Nós temos o numerador 44 e no denominador 3. Então, nós temos que dividir 44 por 3. 44 dividido por 3, pegamos apenas o número 3. O número 4 dividido por 3 é 1, porque 1 vezes 3 é 4, é 3. 4 menos 3 sobra 1. Vamos repetir agora o próximo 4, ficamos com 14. 14 dividido por 3 é 4, porque 4 vezes 3 é 12. 14 menos 12 sobra 2. 2 é menor do que 3, então não tem como dividir. Acrescentamos um zero e vamos ficar com 20. Logo, acrescentamos uma vírgula depois do 4. 20 dividido por 3 é 6, porque 6 vezes 3 é 18. 20 menos 18 sobra 2. Acrescentamos novamente um zero, ficamos com 20. E 20 dividido por 6, nós sabemos que é 6. 20 dividido por 3 é 6,
porque 6 vezes 3 é 18. 20 menos 18 sobra 2. Observe que se nós continuarmos o processo, nós vamos continuar encontrando sempre a resposta 2. Isso é uma dízima periódica. Podemos então encerrar por aqui, porque eu sei que o próximo valor será 6, 6, 6 e assim por diante. Nosso próximo exercício, então nós encontramos com a fração 44 sobre 3 é igual a 14 sobre 66. 14,66. Letra F. Na letra F, nós temos 12.624 dividido por 1.000. Numerador, 12.624. Então, é ele que vai ser usado para divisão. Como nós temos que dividir por 1.000, nós iremos primeiramente pegar o 1.262 e dividir por 1.000, que será 1, porque 1 vezes 1.000 é 1.000. 1.262 menos 1.000 vai sobrar 262. Nós vamos descer o próximo 4 e vamos ficar com 2.624. Dividido por 1.000 é 2, porque 2 vezes 1.000 é 2.000. 2.624 menos 2.000 sobra 624. Que não divide por 1.000 porque ele é menor. Então, nós vamos acrescentar um zero e nós iremos acrescentar uma vírgula após o 2. Ficamos, então, com 6.240 dividido por 1.000, que é igual a 6. 6 vezes 1.000, 6.000. 6.240 menos 6.000 vai sobrar 240. Vamos acrescentar um zero e vamos ficar com 2.400 dividido por 1.000, que será 2, porque 2 vezes 1.000 é 2.000. 2.400 menos 2.000 vai sobrar 400. 400 não divide por 1.000 porque ele é menor. Então, nós iremos acrescentar um zero e ficaremos com 4.000 dividido por 1.000, que será 4, porque 4 vezes 1.000 é 4.000. E 4.000 menos 4.000 sobra zero. Logo, o número fracionário 12.624 sobre 1.000 corresponde ao número decimal 12,624. Letra G. 961 é o numerador e 16 é o denominador. Então, iremos realizar a divisão de um pelo outro. 9 não divide para 16. Vamos para o próximo valor. 96 dividido por 16 é 6, porque 6 vezes 16 é 96. 96 menos 96 vai sobrar 0. Então, nós vamos abaixar 1 para que possamos continuar realizando a nossa divisão. Agora, nós iremos... Se acrescentamos um 0 a esse 1 que podemos descê-lo, nós vamos ficar com 10. 10 ainda é um número menor e não tem como dividir por 16. Então, acrescentamos um 0 e uma vírgula e mais um 0 para ficarmos com 100 e mais um 0 após a vírgula. 100, agora que acrescentamos os dois zeros, dá para ser dividido por 16. Que será 6, porque 6 vezes 16, nós já vimos que é 96. 96, 100 menos 96, sobra 4. 4 não divide, acrescentamos outro zero e ficamos com 40 dividido por 16 é 2, porque 2 vezes 16 é 32. 40 menos 32 sobra 8. Acrescentamos mais um zero, ficamos com 80. 80 dividido por 16 é 5, porque 5 vezes 16 é 80. E 80 menos 80 é igual a 0. Ficamos, então, com a fração 916,961 sobre 16 é igual a 60,0622.
Na letra H, nós temos o numerador 142 e o denominador 7. 1 não divide para 7. Pegamos mais um valor, ficamos com 14. 14 dividido por 7 é igual a 2, porque 2 vezes 7 é 14. 14 menos 14 sobra 0. Vamos descer o próximo valor, que é o 0, o próximo valor, que é o 2, e vamos dividir 2 por 7. Porém, 2 é um número menor e ele não vai ser dividido por 7. Então, temos que acrescentar um 0 e na resposta faremos o mesmo processo, um 0 e uma vírgula. Um 0 será o suficiente, porque um 0 nós já teremos 20 dividido por 7. 20 dividido por 7 é 2, porque 2 vezes 7 é 14. 20 menos 14 sobra 6. 6 não divide por 7 porque é menor. Acrescentamos um 0 e ficamos com 60 dividido por 7, 8. Porque 8 vezes 7 é 56. 60 menos 56 sobra 4. 4 é menor do que 7, não divide. Então, acrescentamos mais um 0 e ficamos com 40 dividido por 7, que será 5. 5 vezes 7, 35. 40 menos 35, sobra 5. Observe que eu poderia continuar o processo, mas como nós já temos 3 números após a vírgula, nós já sabemos mais ou menos como será esse valor. O número fracionário 142 sobre 7 é equivalente ao número decimal 20,285. Observe que aqui nós estamos transformando um número fracionário em um número decimal. Basta realizar, então, a divisão do numerador pelo denominador. Nosso próximo exercício, também na página 196, é o exercício de número 4. O exercício 4 diz: determine as frações decimais correspondentes a seguintes números decimais. Observe que nós temos aqui agora o inverso. Nós temos um número decimal que será transformado em uma fração. Os números são 13,045, 1,62001, 132,00, 1624,041, 9,362 e 1,990. Observe que nós iremos agora fazer esse processo inverso e transformar esse número decimal em fração, observando quantos valores tem após a vírgula, ou seja, casas decimais, e como esse número vai ficar sem essa vírgula. Nós sabemos que uma fração ela é composta por um valor, que é o numerador, e um outro valor, que é o denominador. O primeiro valor do numerador, você vai escrevê-lo observando o número decimal sem a vírgula. Com a vírgula, nós temos 13,045. Sem a vírgula, você tem 3.045. Esse valor será o seu numerador. Você sempre vai escrever o número 1 e vai observar quantas casas decimais você tem, ou seja, quantos números aparecem após a vírgula. Na letra A, aparece 3 números, então você acrescenta 3 zeros. Vai ficar, então, 1.345 sobre 1.000. Na letra B, faremos o mesmo processo. Vamos observar esse número e ver ele como vai ficar sem a vírgula. Sem a vírgula, ele vai ficar 16.201. Então, esse valor será o seu numerador. Agora, você escreve o número 1 e quantos zeros de acordo com quantas casas decimais tem.
Casas decimais são quantos números aparecem após a vírgula. Aparece o 6, o 2, o 0 e o 1. Ou seja, aparecem 5 números. Então, você acrescenta 5 zeros. Fica, portanto, 162.001 sobre 100.000. Nosso próximo exercício, letra C, nós vamos observar o número sem a vírgula. Que número ele é? Ele é 132,00 em forma decimal, desconsiderando a vírgula, 13.200. Esse vai ser o numerador. Eu vou escrever o número 1 e vou observar quantas casas decimais tem. Quantos números aparecem após a vírgula? 2, o 0 e o 0. Então, acrescentamos 2 zeros. Ficamos com 13.200 sobre 100. Letra D. Vamos observar o número primeiro sem a vírgula. Sem considerar essa vírgula, nós vamos ter 1.624.041 dividido pelo número 1 e vamos observar, após a vírgula, nós temos o 0, o 4 e o 1. 3 casas decimais, 3 zeros. Letra E. Sem a vírgula, nós vamos ficar com o número 9.362. No numerador, acrescentamos um 0 e contamos quantas casas decimais tem. Tem o 3, o 6 e o 2. 3 casas decimais, 3 zeros. Ficamos com 9.362 sobre 1.000. Letra F. Sem a vírgula, nós vamos ficar com o número 19.090. Esse será o nosso numerador. O denominador eu acrescento 1. E quantos zeros de acordo com as casas decimais? Nós temos o 9, o 0, o 9 e o 0. Ou seja, 4 casas decimais, acrescentamos 4 zeros. Ficamos, então, com 19.090 sobre 10.000. Concluímos, assim, o exercício de número 4. O próximo exercício, também na página 196, é o exercício número 5. O exercício diz: indique o item em que todos os números são iguais. Na letra A, nós temos o número 1,100, na letra B, 1,0100 e na letra C, 1,00100. Observe que você tem que analisar um número um de cada vez, começando pelos valores inteiros. Os valores inteiros são aqueles que estão antes da vírgula. Todos os 3 números é o número 1 que aparece. Depois da vírgula, nós iremos observar o primeiro valor decimal. No nosso primeiro número é 1, no segundo é 2, no terceiro, aliás, no primeiro é 1, no segundo é 0 e no terceiro é 0. Logo, esses números não são iguais, porque nós já encontramos uma divergência neles. Na letra B, nós temos o número 5,66, 5,066 e o número 5,660. Observe que o primeiro número que nós vamos ver é analisar antes da vírgula, a parte inteira. Todos têm o mesmo valor, 5. Após isso, nós vamos observar o número que aparece depois da vírgula. No primeiro é o 6, no segundo é 0 e no terceiro é 6. Logo, o valor do meio, por ser 0 e os outros dois é 6, já os torna valores diferentes um do outro. Na letra C, nós temos o valor 9,0, 9,90, 9,9 e 9,9 mil. Nós iremos iniciar olhando
o primeiro valor, o valor que vem antes da vírgula, o valor inteiro. 9, 9 e 9 para todos. E o valor após a vírgula também é 9 para todos. O segundo valor após a vírgula, segunda casa decimal, 0 para o primeiro. O segundo não tem valor. Se não tem valor, você vai considerá-lo como 0. E o terceiro número também é 0. Logo, a letra C é verdadeira. O que aconteceu é que esses números é 9,9. Todos os três. A diferença é que foram acrescentando alguns zeros após a vírgula, mas esses zeros após a vírgula não vai fazer diferença na resposta final, que é a opção C. Na letra D, nós temos os números 0,105, 0,1050 e 0,0105. A parte inteira dos três números é o valor 0. Já após a vírgula, a primeira casa decimal, o primeiro valor é 1, o segundo é 1 e o terceiro é 0. Aqui eu já observo que esses valores são valores diferentes. Vamos agora para o nosso próximo exercício. Nosso próximo exercício, o exercício de número 6, ele diz: coloque os números em ordem decrescente. Nós temos letra A, 0,231, 0,0231, 0,1031. Letra B, 3,492, 2,4921, 3,5. Letra C, 1,62, 1,6020, 1,7. Letra E, 3,5, 3,40 e 3,81. Escrever os números em ordem decrescente significa que você vai escrever do maior para o menor. Então, na letra A, nós vamos observar o número maior. Observe que na parte inteira, o número que vem antes da vírgula, todos eles são 0. Então, nós vamos analisar o valor que vem logo depois da vírgula, a primeira casa decimal. No primeiro, nós temos 0. No primeiro, nós temos 2. No segundo, nós temos 0. E no terceiro, nós temos 1. Logo, vai ficar nessa ordem: 0,231, 0,1031, 0,0231. Observe que, olhando o 0 como a parte inteira, tudo é igual. A primeira casa decimal, nós temos um 2, um 1 e um 0. Então, está na ordem, do maior para o menor. Na letra B, vamos fazer o mesmo processo, iniciando pela parte inteira, o número que vem antes da vírgula. No primeiro, nós temos 3, no segundo, nós temos 2, no terceiro, nós temos 3. Logo, a parte inteira que parece o número 3, ela é maior. Entre as duas partes inteiras que tem o 3 como primeiro valor, nós temos que, após a vírgula, o primeiro é 4 e o terceiro número é 5. Então, o terceiro número é o maior. Ficamos, então, com 3,5, 3,492 e 2,4921. Observe que o número 3, a parte inteira, ela fica antes do número 2. E entre os dois valores que têm parte inteira igual, que é o número 3, nós escolhemos aquele, para ser o maior, que logo após a vírgula, a primeira casa decimal, ele também é o maior. 5 antes do 4. Na letra C, nós temos os números que têm valor na parte inteira. Mas esse valor é o 2 para todos os três números. Então, nós iremos observar o valor que vem após a vírgula, a primeira casa decimal. Os três valores também são 0. Então, nós vamos olhar o segundo valor depois da vírgula, segunda casa decimal. No primeiro número é 9, no segundo é 0 e no terceiro é 0. Logo, aquele que é 9 vai vir primeiro, o 2,9. Os valores que sobraram, nós iremos olhar o terceiro valor, após a vírgula, terceira casa decimal.
Do segundo é 5 e do terceiro é 6. Então, o 6 é maior do que o 5. Ficamos com 2,09, 2,006, 2,00561. Observe que o primeiro número após a vírgula de todos é 0. O segundo é 9, então ele é primeiro, porque todos os outros dois é 0. O terceiro é 6, vem antes do 5. Ficou da ordem do maior para o menor. Na letra D, nós temos, na parte inteira, todos os valores são 1. Logo após a vírgula, nós temos o primeiro valor 6, o segundo 6 e o terceiro 7. 1,7, então é maior. Vamos analisar agora o segundo número após a vírgula, a segunda casa decimal. No primeiro é 2, no segundo é 0. Então, 2 é maior do que 0. 1,62 é maior do que 1,620. Ficamos com 1,7, 1,62 e 1,6020. Na letra E, nós temos que analisar a parte inteira. De todos os três é 3. Então, nós vamos olhar a parte decimal. O número que vem logo após a vírgula, a primeira casa decimal. No primeiro é 5, no segundo é 4, no terceiro é 0. Então, já está na ordem do maior para o menor. 3,5, 3,40, 3,81. Bom, nosso próximo exercício é na página 197, é o exercício de número 10. O exercício 10 diz: o valor que representa o produto de 42,8 e 2,5 é, produto é uma multiplicação. Os valores que você está multiplicando, nós chamamos de fatores. Então, nós temos dois fatores, o 42,8 e o 2,5. E a resposta dessa multiplicação, nós chamamos de produto. Observe que a vírgula não tem que ficar necessariamente uma embaixo da outra na multiplicação. Você vai multiplicar os valores desconsiderando que eles tenham vírgula. A vírgula não irá interferir na sua resposta. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 2, 10. Mais 4, 14. 5 vezes 4, 8. Mais 1, 9. 5 vezes 4, 20, aliás. 20 mais 1, 21. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 2 vezes 4, 8. Agora, somamos os valores. Repete o 0. 4 mais 6, 10. 1 mais 1, 2. Mais 5, 7. 8 mais 2, 10. Agora, você vai observar como a vírgula vai ficar. Vamos analisar os dois fatores, os números que multiplicamos. Quantas casas decimais cada um deles ocupa? Ou seja, quantos números após a vírgula? No primeiro, nós temos 1 e no segundo, nós temos um número, o 8 e o 5, logo dando um total de 2 números. Isso quer dizer que você tem que escrever a vírgula de uma forma que fique 2 números após ela. Então, ele vai ficar entre o 0 e o 7. Ficamos, então, com 107,00. Opção correta, letra A. Porque 107,00 é o mesmo que 107. Próximo exercício, na página 197, é o exercício de número 16. A questão 16 diz: qual o valor da expressão 2,6 mais 3,4 mais 1,75 mais 0,25? Nós temos uma expressão numérica. Resolver uma expressão numérica, você vai analisar
se ela tem sinais associativos, parênteses, chave e colchete. Quando isso não aparecer, que é o nosso caso, nós vamos analisar as operações matemáticas envolvidas. Nós temos que começar da ordem. Primeiro resolvemos as raízes e as potências, depois as multiplicações e as divisões, e por último, a adição e subtração. Na nossa expressão, nós só temos adição, então podemos resolvê-la na ordem que elas aparecem. Resolvemos primeiro 2,6 mais 3,4. 2. Como 3,4 é maior do que o 2,6, na hora de fazer a conta, utilizar o algoritmo da soma, nós iremos colocar o maior antes do menor. 4 mais 6, 10. Observe que a vírgula tem que ficar uma abaixo da outra. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. 6,0 é o mesmo que 6. Então, 2,6 mais 3,4, 6. Repetimos o mais. E agora vamos somar 1,75 mais 0,25. Uma vírgula abaixo da outra vírgula. 5 mais 5, 10. 1 mais 7, 8. 8 mais 2, 10. Vírgula embaixo de vírgula, inclusive na resposta. 1 mais 1, 2. 2 mais 0, 2. Ficamos com 2,00, ou simplesmente 2. 1,75 mais 0,25, 2. 6 mais 2, 8. Nossa resposta final da questão 16 é o valor 8. Pessoal, nós agora concluímos a nossa primeira parte de correção de exercícios sobre números decimais. Nós estaremos, então, realizando agora, nas nossas próximos vídeos, o estudo sobre as demais operações matemáticas, divisão, potenciação e radiciação. Bons estudos para vocês!